Às vezes o mal se destrói por si só, e é isso que está acontecendo, viu? Eu vou te falar, uma briga feia aí na extrema-direita está acelerando a prisão do deputado Gustavo Geyer. Essa semana o STF já soltou uma bomba aí, o Geyer está em pânico, ele percebeu, ele vai acabar preso. Ah, pode demorar um pouquinho? Vai demorar pelo menos até ele perder o mandato ou até o mandato dele acabar, ou outro que for mais rápido, mas a situação dele tá muito ruim. Um senador bolsonarista, mas muito amigo do Bolsonaro, que é o Vanderlan Cardoso, senador por Goiás, esse aqui na foto, numa live com o Bolsonaro, inclusive assinou pedido de investigação contra as urnas eletrônicas. Esse cara é bolsominion raiz. Ele é do PSD, partido do Kassab. Em 2023, logo após o Lula assumir, teve eleição para a presidência do Senado. E ele votou no Rodrigo Pacheco, que é do partido dele, e não votou no candidato ali que o bolsonarismo lançou, que era o ex-ministro do Bolsonaro, Marinho. O Gustavo Geyer resolveu xingar o Vanderlan Cardoso de vagabundo e dizer que ele virou as costas para o povo e xingá-lo de vários nomes. O Vanderlan, bolsominion raiz, não gostou nada dos xingamentos aí no Instagram, onde o Gustavo Geyer tem mais de 3 milhões de seguidores, hein? Aí, 2 milhões e 600 mil seguidores. Aí, o que acontece? O Vanderlan processou o Gustavo Geyer por calúnia, difamação e outros crimes. Deu ruim. Sabe por que deu ruim? Quando alguém é condenado por esses crimes, pode até não dar jaula, dependendo. Chega a 5 anos a prisão. Eu sei muito bem que chega a 5 anos, porque o advogado da Michelle, do Jair, do Flávio Bolsonaro já me mandaram e-mails mandando eu apagar alguns vídeos, senão eu vou pegar mais de 5 anos, porque eles dizem que por ser nas redes sociais tem aí um acréscimo de 1/3. Aí eu falo, caramba. Aí eles ainda falam que vão colocar outros crimes aí nos meus vídeos para chegar a 8 anos de prisão para mim, tá? Pois bem, então, no caso, o Geyer fez aí por redes sociais mais de 5 anos para ele. E aí o que acontece? Lembrando, se ele pegar mais de 4 anos, ele se torna ficha suja. Mas qualquer condenação, mesmo que seja menor que isso, ele já perde o chamado réu primário. E aí sabe o que acontece? Na próxima, mesmo se é por pouquinho, já vai pra jaula. Só que o Geyer tem um problema, ele tem inúmeros processos aí no STF por vários crimes, só que tem um pior, que é a investigação que tem da Polícia Federal por roubo de dinheiro público. Que eu mostrei aqui, essa brincadeirinha dele aí de roubar quase R$1 milhão de dinheiro público pode levá-lo a quase 30 anos de jaula, se ele pegar a pena máxima em todos os crimes. Aí tem peculato, organização criminosa, tem alguns outros crimes que eu falei aqui outro dia. E aí você fala, caramba, se ferrou. O Gustavo Geyer, que adorava xingar o Lula de ladrão, pelo visto, o ladrão é a tática da extrema-direita, apontar nos outros o que eles mesmos fazem. Aí, pelo visto, o ladrão era ele. E aí, olha só que legal, tem uma foto aqui do Gustavo Geyer, ó, num dos primeiros dias de 2023, falando fora ladrão. Parece que nesse caso aqui o ladrão não tem só 4 dedos na mão, não, tem 5 mesmo, tem 10 dedos na mão e 10 nos pés, que é o Gustavo Geyer. Ele é o ladrãozão. E aí o que acontece? Se ele perde o réu primário e ele é condenado, antes mesmo dele conseguir aí protelar o processo, porque às vezes depois da condenação aconteceu com o Collor, foi condenado, mas ele continua aí atrasando o processo, atrasando. Mas no caso do Gustavo Geyer, ele perdendo o réu primário não vai dar para atrasar o processo, ele vai ser preso imediatamente após a condenação. Então tá um problemão aí para o senhor Gustavo Geyer. Para o Bolsonaro também. O Bolsonaro, essa semana, deu uma entrevista à Veja, pra você ver como toda a imprensa está normalizando o fato do Bolsonaro estar solto. E a Veja soltou uma capa dizendo, Bolsonaro, 2 pontos, aí ele diz, em 2026 estarei concorrendo. Ou em 2026 eu volto. Lê aqui. Em 2026 eu volto. Aí. Frase do Bolsonaro na capa da Veja. Você fala, que coisa, né? A Veja não apenas normaliza o Bolsonaro não estar preso, como ainda diz que, coloca lá que ele tá dizendo que volta, hein, gente? Tá solto e diz que volta. Que coisa. O Bolsonaro diz que vai voltar a ser elegível e que mesmo inelegível ele vai concorrer, porque se o Lula conseguiu, por que ele não pode conseguir? Só que o Lula não conseguiu. E ele admite que mesmo preso da cadeia, ele vai tentar concorrer. Ou seja, ele confirma um plano que eu acho genial, assim, genial para nós, a esquerda. E espero mesmo que ele faça, que é o plano D. Ele, preso da cadeia, concorre, leva a candidatura dele até onde der, o TSE caça a candidatura dele e aí ele lança o vice.
que é o que o Lula fez. Só que o Lula fez isso em 2018, quando estava sequestrado pelo Sérgio Moro, porque o Lula era líder de todas as pesquisas. O Lula ganhava no primeiro turno em todas as pesquisas. A última pesquisa que foi feita com o nome do Lula foi em agosto de 2018, e o Lula ainda ganhava no primeiro turno. Ele ainda tinha mais de 50% dos votos totais, válidos, ele ganhava com margem. Aí você fala, nossa, para um candidato assim vale a pena ele levar o nome dele até o último momento e lançar o vice, criando um evento assim, ó, não é ele, mas agora é o vice. Por quê? Porque as pessoas já sabem que o número dele é 13, que é o número do vice dele, que no caso era o Haddad. As pessoas vão saber que, caramba, o candidato do Lula é aquele, e aí ele vai conseguir transferir os votos. No caso, lá em 2018, faltou uma estratégia aí de rede social para chegar em todo mundo, que algumas pessoas realmente não ligavam o Haddad ao Lula, porque a imprensa censurou todo tipo de ligação do Haddad com o Lula, porque sabia que se não fizesse isso, tinha a chance do Haddad ganhar. Depois teve o caso Adélia, etc. Pois bem, o Bolsonaro fazer isso em 2026 é de uma burrice genial. Genial para nós. Por quê? Porque burrice genial é boa, né? Por quê? O Bolsonaro não ganha nas pesquisas. Pior, o Bolsonaro tem quase 60% de rejeição. Ele levar o nome dele até o último, para depois, aí sim, o Bolsonaro tem alcance nas redes sociais, o bolsonarismo tem, para no fim chegar e falar, não, o candidato do bolsonarismo é tal, seja o Tarcísio, seja quem for, vai transferir toda a rejeição para o candidato dele e capaz de não transferir todos os votos. Não vai transferir todos que ele tem. O pior, mesmo se transferisse todos os votos, o Bolsonaro não tem voto para ganhar do Lula. Ou seja, estratégia burra. O Bolsonaro comenta sobre essa estratégia na entrevista da Veja, e o Reinaldo Azevedo, comentando disso, diz o seguinte, olha, o Bolsonaro faz isso porque ele não é bobo, né? Ou seja, ele sabe que é a estratégia dele. Mas diz, o Bolsonaro vai acabar preso. Com vocês, Reinaldo Azevedo. Assim como tem o direito de dizer que será ele o candidato. E, no entanto, ele não será o candidato. Realmente ele tem alguma esperança de recuperar a elegibilidade para disputar a eleição em 2026? É claro que não. Ele sabe, tanto quanto a anistia aos golpistas, aqueles do 8 de janeiro, é impossível, a dele, assim, se houvesse a categoria mais impossível, não há. São duas impossibilidades. E ele sabe que não será, porque ele sabe que, ainda que a anistia aprovada fosse, para ele também, o Supremo diria é inconstitucional. Ponto. Ah, mas então porque ele diz, ele é louco? Não, ele não é louco. Pois é. Não me pergunte isso com muita ênfase. Não vai ter anistia alguma para o Bolsonaro, ele sabe. Ou seja, a estratégia dele, depois ele e outros analistas aí falam a mesma coisa que eu, a estratégia dele é tentar manter aí o nome dele até o fim, para tentar se manter vivo aí como líder da extrema-direita e tentar ter aí alguma relevância na eleição. Porque se o Bolsonaro simplesmente desiste, fala, vou ser preso e tudo mais, eu não estarei em 2026, e já apoiar alguém, ou falar, eu vou ver quem eu apoio depois, ele já está assumindo que ele não é o líder da extrema-direita, que não tem uma esperança de que ele estará na presidência em 2027, ou seja, não tem chance dele ganhar porque ele nem disputar vai, então vamos achar outro líder. É isso. Essa é a estratégia dele, por isso que ele se mantém aí até o final. O Lula era líder nas pesquisas. A estratégia que o Lula criou, né? O Lula aí, o Bolsonaro só tá fazendo isso para copiar o que o Lula fez, só que o Lula tinha essa. Não valia a pena pro Lula falar 6 meses antes, gente, me tornaram ficha suja, foi o que aconteceu, me prenderam aqui, me sequestraram em Curitiba, votem no Haddad. Ficar 6 meses falando vote no Haddad, porque ele, Lula, era o líder e o nome do Haddad não. Então o Lula falou, vou levar até o final meu nome para colar aí Lula e Haddad. Ele estando preso, lembrando, estava preso, ele não podia falar, ele não podia dar entrevista, ele não podia gravar vídeo, não podia nada, lembre-se bem disso. A imprensa censurava qualquer coisa que ligasse o Lula ao Haddad, exatamente para que o Haddad não fosse ligado ao Lula, então ele usou essa estratégia, vou manter até o final, aí podia colocar panfleto com o Lula e Haddad juntos, quando o Haddad ainda era vice do Lula, aí depois o TSE tirou o Lula e ainda proibiu o Haddad de usar o Lula em panfletos, em propaganda de TV, de rádio, ou seja, foi a primeira vez que teve uma censura total, ó, não pode usar o nome desse cara. Se qualquer candidato quiser usar o nome de alguém que está preso, pode, mas nesse caso, pela primeira vez e única na história, o TSE falou, não, você não pode usar o nome de alguém que autoriza você a usar o nome dele. Quer dizer, censura total ao Lula.
foi isso. O Bolsonaro aí com uma estratégia bem burra, e aí todo mundo, como eu digo aí, todos os analistas sérios dizem, vai ser preso. Não tem como ele escapar dessa, e o próprio Bolsonaro sabe disso, por isso que ele tá aí sempre abatido, passando pelos lugares. Aí ele grava um vídeo ou outro que ele tá sorrindo um pouquinho, mas quando você vê aí um vídeo longo de evento dele, ó, se inscreve aí no canal, que às vezes eu vejo cada vídeo aqui pra mostrar os momentos onde ele tá ruim aí, ou os momentos onde ele fala alguma abobrinha. E aí, se você vê o evento inteiro, geralmente ele tá assim, sempre cabisbaixo, porque ele não consegue esconder 100% do tempo quando está em público, que ele sabe que a situação dele está ruim. E aí no caso do Gustavo Geyer, olha só a decisão do STF dessa semana. O Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, fiquei até surpreso, a Carmen Lúcia agiu, ela só age quando é assim, colegiado, ela não vai querer ser o voto distante, né? Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Zanin, os quatro formaram a maioria, falta só o voto do Fux, para tornar o Gustavo Geyer réu aí por difamação contra o senador bolsonarista. Ou seja, a briga aí de fascista acabou com o Gustavo Geyer réu. E o Gustavo Geyer vai ser condenado, viu? E já na decisão que torna réu, Alexandre de Moraes já vai adiantando o que ele vai falar na condenação do Gustavo Geyer. Diz aí o Alexandre: as palavras e opiniões e as expressões trazidas na queixa-crime foram proferidas fora do recinto parlamentar, em perfil pessoal do querelado, ou seja, do Gustavo Geyer, na rede social Instagram, acessível a qualquer pessoa e sem a presença dos requisitos imprescindíveis para a caracterização da inviolabilidade constitucional. Ou seja, se eles estivessem brigando no plenário, ali são dois parlamentares brigando, aí, pô, vocês estão brigando aí e tal, ok, mas não, você foi na sua rede social pessoal falar para os seus seguidores que o cara é vagabundo e xingar o cara de tudo que é nome. Aí não tem liberdade de expressão não, tá? Peço aí a sua inscrição